Olá pessoal, eu sou Cláudio Cardoso, esse é o Rosa dos Ventos, um podcast dedicado à jornada interior dos emigrantes. Hoje eu dou continuidade aí à nossa playlist de depoimentos, com mais um depoimento de uma mulher. Tá? Então, aqui a gente está reunindo esses depoimentos, que é um caminho aberto, inclusive, para você que está aqui na audiência, valorizando o nosso trabalho. Aliás, eu peço que se inscreva no nosso canal. Ao final, dê o seu gostei ou não gostei. Se você curtiu o conteúdo, recomende para outras pessoas para que a gente possa ir difundindo esse trabalho. Bom, a conversa aqui nesses depoimentos está aberta para que vocês também se candidatem, se vocês quiserem dar os seus depoimentos, porque eu valorizo bastante a história do indivíduo. Esse canal é pensado para a pessoa, a sua jornada, a sua aventura. E a gente sabe que a jornada de imigração é uma jornada desafiadora, cheia de dificuldades, barreiras, mas sempre valorizando o grande crescimento pessoal que resulta dessas aventuras. Bom, a Djamile Novaes, que é a nossa convidada de hoje, eu agradeço já de antemão para ela. Ela é de Palmeiras, do interior da Bahia, nascida e criada em Palmeiras, uma pequena cidade na Chapada Diamantina, uma região linda, que eu recomendo que sejam visitadas. Lençóis é a principal, né, cidade da região. Palmeiras não fica distante de lá. E ela já começa a sua jornada de imigração indo para Salvador, para estudar secretariado executivo na Universidade Federal da Bahia. Lá ela vai completar a sua formação acadêmica, né? Faz uma especialização, um MBA em gestão de projetos e marketing, e ela também tem uma formação de coach certificada e terapeuta holística. Bom, ela viveu na Irlanda há alguns anos, hoje ela está em Portugal, depois de ter passado por 14 países, muitos deles que não são reconhecidos pelo acolhimento de uma mulher viajando sozinha, né? Então ela é uma moça muito destemida, corajosa mesmo, né? E ela já trabalhou aí, como ela mesma relata, da produção cultural, passou por várias trajetórias profissionais, da produção cultural, marketing, da hospitalidade e a gestão de projetos. E com essa rica bagagem, ela fez uma síntese e hoje ela assim diz que encontrou, né, revela que encontrou a sua missão, que é ajudar mulheres em transição a reconstruírem suas vidas e carreiras. Hoje ela atua como mentora de carreiras e a gente vai passar aqui para ouvir a Djamile já com um agradecimento muito especial pela contribuição dela tão generosa. Olá, queridos ouvintes do Rosa dos Ventos, eu me chamo Djamile, estou aqui muito honrada a convite do querido Cláudio Cardoso, participar desse projeto, falar sobre histórias dos imigrantes e eu contar um pouco sobre a minha trajetória. Ia começar de quando eu saí da cidade onde eu cresci, no interior da Bahia, na Chapada Diamantina, Palmeiras, e fui para Salvador para realizar o sonho de entrar na Universidade Federal da Bahia, onde eu concluí os meus estudos de secretariado executivo, paralelo à construção de minha carreira profissional. No entanto, quando a gente não tem uma bagagem interna e psicológica, emocional, que tem essa capacidade de administrar tudo aquilo, a gente cansa, a gente não sabe muito como fazer e como equilibrar, a gente não falava muito sobre bem-estar, sobre saúde, nem saúde emocional naquela época. E quando finalizei a universidade, eu estava exausta, o que me fez buscar o caminho de volta, o caminho da imigração, de querer voltar para a casa dos meus pais, para dar um tempo e continuar os estudos, só que de outra forma. E eu fui buscar a carreira, tentar a carreira pública, que geralmente é muito pensada, né, na classe média baixa brasileira, do concurso público, e fui estudar. Só que eu não queria aquilo, né, no fundo. Então, assim que eu cheguei em Palmeiras, estava estudando, mas já comecei a engajar em atividades, em projetos culturais, sociais. E
No ano seguinte, trabalhar na Prefeitura Municipal de Palmeiras como secretária. E uma das primeiras funções que eu tive lá na prefeitura foi ser responsável pelos projetos do município, onde eu fui nomeada gerente de projetos. E de imediato, mesmo com o conhecimento que eu tive ali na UFBA, que a gente estuda projetos, estuda eventos, estuda administração de uma forma geral, fui logo buscar algo que pudesse me trazer ainda mais força e conhecimento para levar adiante a minha função e com êxito. Então, voltei para a universidade e fiz um MBA em gestão de projetos. E dentro desse novo ambiente de gestão de projetos, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que estavam nas suas carreiras bem-sucedidas, incluindo engenheiros, arquitetos, e pessoas que tinham uma bagagem, tinham mais idade do que eu, tinham história. E ali eu já comecei a namorar esse sonho e comecei a fazer meus planejamentos, comecei a mentalizar e comecei a pesquisar e fiz a programação durante 2 anos. Fiquei ali alimentando aquele sonho comigo mesma. Depois que eu concluí a gestão do trabalho como secretária de governo na prefeitura, eu fui para a Irlanda. E eu fui para a Irlanda não no desejo de construir uma carreira internacional, mas de aprender o inglês, porém também no intuito de autodescoberta, de me conhecer um pouco mais. Como eu tinha vivido em Salvador e voltei para o interior, eu percebi o quanto eu tinha mudado, como alguns hábitos, costumes, comportamentos, falas já não cabiam mais ali na minha realidade. E eu via o quanto você ver as coisas, experienciar por si, faz a diferença do que você levar em consideração a opinião de algumas pessoas, porque elas só vão contar a experiência delas. E se você é muito limitada nessa experiência, nessa ambiência, você também fica limitado nos seus horizontes daquilo que você deseja fazer. E eu fui buscar isso. Então fui para a Irlanda como se fosse um ano sabático. E fui eu, com a cara e a coragem, com o peito aberto, com muita sede de conhecimento e muita vontade de aprender mais sobre o mundo e sobre mim mesma. Foi uma experiência enriquecedora, transformadora. Com certeza, depois que você sai do seu país, se você se dá a oportunidade para se conhecer e para vivenciar essa cultura nova, você vai aprender muito. Eu uso a dizer que eu conheci muito mais o Brasil saindo dele do que morando nele, mas também de reconhecer que todo lugar tem as suas maravilhas, também tem os seus desafios. Passados 2 anos do intercâmbio, aprendi o inglês, eu fui fazer uma viagem que foi uma das viagens mais importantes para mim, porque foi outro sonho a ser realizado, que foi conhecer o Egito. E eu queria conhecer, me conectar ali com as raízes do mundo ocidental. Então, eu fiz um trajeto Grécia, Egito, Turquia. E no Egito, quando eu estava num momento muito gostoso de relaxamento, tranquilo, no cruzeiro, no Rio Nilo, bem poético, inclusive. Eu conversando com os colegas que eu conheci ali na viagem, com o grupo que formou ali na viagem, e um era indiano. E a gente falando sobre a vida, sobre nossas carreiras, sobre nosso trabalho, falei que eu estava num dilema se eu voltaria para o Brasil, com todo o conhecimento que eu tinha adquirido ali na Irlanda, nessa experiência, ou se continuaria. E ele chegou e falou comigo que eu deveria fazer uma pós-graduação. E logo eu questionei, mas meu inglês não é tão bom. E ele falou: seu inglês é perfeito. O que é que você está dizendo? Você tem experiência? Você já tem MBA? Você fala inglês? Não tem outro caminho. E aquilo foi tão importante para mim. Ver uma pessoa de fora. E eu vejo muito que nós brasileiros temos essa tendência. Às vezes a gente não consegue enxergar o nosso valor.
E a gente precisa que alguém de fora venha e olhe pra gente e fala assim: não, você pode, você deve. A gente subestima demais. E aquilo foi um balde de água fria que eu percebi o quanto eu estava me subestimando, o quanto eu tinha me despido, o quanto eu estava numa autocrítica e não me enxergava completamente. E assim que eu cheguei em Dublin, eu fui buscar a faculdade, apliquei, fui aprovada, o inglês estava ótimo. Eu fiz os meus estudos, fiz o meu mestrado em marketing pela Dublin Business School. E quando eu estava para iniciar a dissertação, foi quando chegou a pandemia. Eu faço muitos meus caminhos e todos os passos através da conexão interna. Então, essa conexão com o mundo espiritual, com o mundo interior, ele sempre esteve presente em minha vida. Me adentrei profundamente, terapias, formações, estudo, reconhecendo que o mundo estava mudando, que era um processo de transformação, de despertar espiritual para várias pessoas, de despertar de consciência, de uma nova consciência. E aproveitei esse momento que eu estava em casa, finalizei meu mestrado, fiz outras formações, fui cuidar do meu corpo, mais meditação, terapias. Quando eu estava na finalização desse processo, eu recebi um convite de uma recrutadora para um trabalho numa multinacional no Reino Unido. E eu fiz entrevista, estava super empolgada, porque eu tinha decidido continuar na Irlanda. E a partir daquele momento, eu achei que a vida agora estava tudo certo. Agora eu estava me sentindo de fato um imigrante. Porque até então, quando eu estava na Irlanda, durante o intercâmbio, eu me sentia uma expatriada. Eu sentia que era uma experiência de curto prazo. Mesmo falando, eu quero ficar, mas eu não me sentia que eu fazia parte daquela sociedade. A partir do momento que eu comecei a planejar mais a longo prazo, investir na minha carreira, ficar naquele país, eu já me vi como imigrante. 7 meses depois, no meio da reunião, as pessoas ali, eu tenho aquele estalo que eu estou no ambiente errado, que aquilo não é para mim, que não é a carreira que eu quero, que tudo que eu imaginei não era realmente meu, não era uma escolha minha, eram escolhas condicionadas pelos ambientes que eu andava, pelas pessoas com quem eu estava conversando e pelo fato também de eu ser um imigrante e não ter descendência europeia. Então, tem as suas restrições de vivência de morar no país. Você precisa ter algumas condições para você morar nesse país. E daí eu fui refazer todo o meu projeto de vida e carreira. Foram 2 anos intensos. Sabia que eu ia me mudar da Irlanda de alguma forma. Eu sabia que não seria lá mais a continuação da minha vida, da minha carreira. E quando eu estava refazendo todo esse trajeto de planejamento de vida e carreira, eu já sabia o que é que eu não queria, mas eu precisava saber o que é que eu queria. E fui mapeando toda a minha experiência profissional e como pessoa também. E quando eu fiz esse mapeamento, eu não usei o currículo, mas o que eu de fato tinha aprendido com tudo isso. E olhando os meus talentos, olhando as minhas habilidades, tudo que eu vinha fazendo em todos esses trabalhos. Uma das coisas que ficaram evidentes foi a liderança, o olhar para com o outro, de enxergar as suas potencialidades, de também estar sempre buscando fazer com que as pessoas elas não desistam de si mesmas ou de seus projetos, de seus sonhos, que elas acreditem um pouco mais nelas. E eu sempre fui uma incentivadora de pessoas, juntando todo o conhecimento também agora mais formal. Já tinha feito a graduação, feito MBA, fiz o mestrado e fiz algumas certificações, inclusive em coaching, que era para me ajudar no trabalho, no marketing. E daí eu percebi o quanto aquilo ali estava presente na minha vida
e me guiar através desses processos, de um chamado muito mais amoroso e de conexão com Deus para fazer o caminho. Aí comecei a construir a minha carreira, buscar formações e orientações também para auxiliar outras pessoas também em suas jornadas. Fazer isso de uma forma mais consciente e responsável. E hoje estou mentora de carreiras, o que me levou a sair da Irlanda, com certeza, e buscar agora um novo caminho, uma nova vida aqui em Portugal, um país que acolheu o meu sonho, que abraçou o meu sonho, que eu posso e estou construindo esse sonho, auxiliando outras mulheres em suas jornadas a construírem e a realizarem o delas. Porque eu percebo ao longo dessa trajetória que uma das coisas que mais me limitaram e que limita a maioria das pessoas, muitas vezes não é o conhecimento técnico, é o conhecimento sobre si, sobre os seus caminhos internos, sobre dar voz ao seu sonho, dar oportunidade para realizá-lo e abraçar as novas experiências e criar oportunidades para que você construa uma vida que tenha mais sentido e mais significado. Indiferente de onde você vem, indiferente da sua classe social. No fundo, todos nós carregamos talentos e habilidades que precisam e merecem serem mostrados ao mundo. Porque quando você faz algo que você acredita, que você gosta e que você sabe, você é uma pessoa extremamente realizada. E pessoas felizes, pessoas realizadas são pessoas mais gostosas, mais agradáveis de você conviver, de você viver. Porque no final o que resta em todas as organizações, de todos os trabalhos, são as relações. No final do dia é como você se deita, o que é que você vai sentir, o que é que você pensa, em como você vai levantar, em como você vai passar o seu resto do seu dia. Que seja um dia agradável, que a gente viva uma vida com mais significado e mais sentido. Seja isso no Brasil, seja isso na Irlanda, seja isso aqui em Portugal, viajando ao redor do mundo, vivendo em qualquer pátria, que você nunca se esqueça, porque é uma das coisas que eu carrego sempre comigo, não importa o lugar onde você esteja, que você esteja morando em si mesma. E espero que isso sirva de inspiração. Morar fora é descobrir a si e se conectar um pouquinho mais com o nosso Brasil. Eu passei a amar muito mais o Brasil quando estou morando aqui, a minha família também. Alguns meus amigos, a gente fica mais consciente daquilo que a gente tem, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente é. E se tiver qualquer dúvida, interesse em conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre a minha vida aqui no exterior, pode mandar mensagens aqui nos comentários do Cláudio, que eu vou ter um prazer enorme em responder e comunicar e conhecer um pouquinho sobre a sua história. E quem sabe auxiliar você aí a fazer essa jornada, essa transição, seja na sua carreira, seja na sua vida. A gente merece uma vida com mais significado e muito mais sentido e que esteja alinhado aos teus valores, aos teus princípios e a você, a sua essência. Um beijo, Deus abençoe. Que depoimento bacana, hein? Jamile, muito obrigado mais uma vez. Bom, então vocês já sabem, continuem com a gente, se inscrevam, se interessam pelo conteúdo e até o próximo episódio do Rosa dos Ventos. Até lá.